Senhoras e senhores, muito boa noite. O Legislativo Municipal de Cachoeira do Sul reúne-se nesta noite em sessão solene para prestar homenagem ao transcurso dos 80 anos de atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Cachoeira do Sul. Constitui a mesa diretiva dos trabalhos o vereador Carlos Alberto de Moura Moraes, presidente da Câmara de Vereadores. Dr. Leonel Slomp Gonçalves, procurador jurídico do município, representando o Executivo Municipal. Dr. Daniel André Berthold, juiz de direito do Juizado Especial Civil e da Fazenda, representando o Foro da Comarca de Cachoeira do Sul. Doutora Maristela Schneider, promotora de Justiça. Dr. Marcelo Ricardo Teixeira, presidente da OAB, subsecção Cachoeira do Sul. Dr. Júlio César Mandagaran Caspani, chefe de gabinete da presidência da seccional da OAB-RS, representando o seu presidente, Dr. Ricardo Breyer. Vereador Itamar Luz, primeiro vice-presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Prestigiam este evento o senhor Paulo Sérgio Trevisan, secretário municipal de Interior e Transportes. Senhor Cláudio Petrucci, ex-vereador e atual presidente da APAI. Senhor Armando Fialho Fagundes, ex-vereador e ex-presidente do Poder Legislativo de Cachoeira do Sul. Senhor José Benemídio Almeida, presidente da Seletro. E senhor Celso Rafael Elesbão, representando a CACISC. Dirigindo os trabalhos, o vereador Carlos Alberto de Moura Moraes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene. Em nome do Poder Legislativo, cumprimento os integrantes da mesa diretora dos trabalhos, demais autoridades, convidados especiais e assistentes, que muito nos honram com as suas presenças nesta solenidade, a qual teve como base a proposição de iniciativa deste vereador, aprovada em plenário por unanimidade. Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional.
nossa vida no teu seio, mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, rediga o verde louro desta fábula. Faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao vereador Luiz Paixão que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmos, capítulo 106, versículos 1 a 5. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Palavra do Senhor. Solicito ao vereador Itamar Luz, vice-presidente, primeiro vice-presidente, que assuma a presidência dos trabalhos. Convido o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlos Alberto de Moraes, para fazer a entrega do cartão representativo da homenagem deste legislativo ao senhor Marcelo Ricardo Teixeira, presidente da OAB, subseção Cachoeira do Sul. Dando início aos pronunciamentos dos líderes de bancada, convido a fazer o uso da palavra pelo Partido Progressista o vereador Carlos Alberto de Moura Moraes, autor da proposição que deu origem a esta sessão solene. Vereador Itamar Luz, presidente dos trabalhos da sessão de hoje. Dr. Leonel Slompo Gonçalves, procurador juiz do município, representando o prefeito municipal. Dr. Daniel André Bertold, juiz de direito do Juizado Especial Civil e da Fazenda, representando o Foro de Cachoeira do Sul. Doutora Maristela Schneider, promotora de justiça. Dr. Júlio César Mandagarã Caspani, presidente da seccional, representando da seccional da OAB Rio Grande do Sul, representando o presidente Dr. Ricardo Breyer. Dr. Marcelo Ricardo Teixeira, presidente da OAB subseção Cachoeira do Sul. Demais colegas vereadores, colegas vereadoras, colegas advogados, plateia que nos acompanha, imprensa. Deus preparou algumas peças para a gente, né? E eu tive a felicidade deste ano, que a nossa querida OAB completa 80 anos, e eu completar 25 anos de advocacia, que fiz em 10 de maio. Quis mais ainda. Quis que eu fosse vereador. E além disso, me deu a presença na Câmara para estar aqui hoje, prestando essa justa homenagem à nossa OAB Subseção Cachoeira do Sul, 80 anos. Uma entidade que faz muito sim pela comunidade, em todos os sentidos. E não foi só isso. A minha filha, Bianca, se forma este ano também em Direito. Então, são vários acontecimentos jurídicos na minha vida, nessa profissão que, quando eu era jovem, adolescente, eu tinha medo de falar em público, eu era tímido, tinha vergonha, mas eu aprendi que no direito a gente tem que falar. Tem que argumentar, porque às vezes o cliente precisa de uma voz mais forte que ele, alguém preparado que faça a defesa dos seus direitos. E para falar nossa querida OAB dos 80 anos, não tem como nós falarmos inicialmente das faculdades de Direito, como iniciou no Brasil. Houve uma tentativa, a primeira tentativa do curso de Direito foi por um decreto imperial de
9 de janeiro de 1825, de Dom Pedro I, que na verdade foi coordenada e elaborada por Luiz José Carvalho e Melo, o Visconde de Cachoeira. Até o nome do homem era Cachoeira, né? Deu só coincidência aí, né? Que não deu muito certo. Depois, mais tarde, esse decreto foi convertido em lei. Dia 11 de agosto de 1827, foi estabelecido algumas condições para aqueles que quisessem fazer o curso de Direito. Idade mínima de 15 anos, ser aprovado nos exames de retórica, gramática latina, língua francesa, filosofia, racional e moral e geometria. Mas o primeiro curso mesmo de Direito no Brasil, ele foi das Ciências Jurídicas e Sociais da Academia de São Paulo, começou a funcionar em 1º de março de 1828, no convento de São Francisco, sendo o primeiro curso instituído formalmente no Brasil. O segundo foi o curso de Ciências Jurídicas e Sociais de Olinda, que foi inaugurado em 15 de maio do mesmo ano, 1828, alguns meses depois, funcionando também no convento de São Bento, que mais tarde, em 1854, foi transferido para Recife. A primeira faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, ela foi a nossa querida URGS, né, que tinha inicialmente o nome de Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, fundada em 17 de fevereiro de 1900. Por iniciativa do jurista, político, jornalista e professor Carlos Thompson Flores, que foi o primeiro diretor da faculdade, inclusive. E o Carlos Thompson Flores é uma família muito tradicional na fronteira. Tivemos desembargadores, juízes, ministros do governo. Eu fiz a faculdade em Bagé, inclusive alguns familiares dele foram meus professores lá. No Brasil, é o país que mais tem faculdades de direito. É o país que mais número de cursos de direito tem formalmente. Temos mais de 1.150 cursos hoje operando ativamente no Brasil. Essa é uma avaliação do MEC, um estudo do MEC, que todo o país, todo mundo, o país que mais tem cursos é o Brasil. Isso nos orgulha porque realmente o direito faz parte da vida das pessoas, porque qualquer atividade que se faça hoje precisa de uma orientação. Estamos aí para isso. Então, nossa querida OAB nos proporciona esse privilégio, né? Em janeiro de 1853, o conselheiro Francisco Alberto Teixeira Aragão, ele tentou criar um órgão, uma instituição, que representasse a classe dos advogados, semelhante como era em Lisboa. Aos poucos, esse grupo, liderado por ele, criou o Instituto dos Advogados Brasileiros, em 7 de agosto de 1843, que era para organizar a Ordem dos Advogados, que futuramente a Ordem dos Advogados seria o primeiro passo, né? Então, eles tentaram criar a Ordem, não foi possível criar um instituto, né? Que na verdade foi o primeiro órgão que acabou aí defendendo os interesses da classe, que acabou muitas vezes garantindo os primeiros prerrogativas de direito dos advogados, que até então não era muito fácil advogar, né? Em 21 de agosto de 1853 foi eleita a primeira diretoria do Instituto e o primeiro presidente foi Francisco G. Acabaia de Montezuma. Pelo decreto 393, de 23 de novembro de 1854, os membros do Instituto conseguiram, né, de certa forma, avançar esses direitos dos advogados, que até então era difícil o advogado argumentar no tribunal, ter acesso a algumas salas, e muitos julgamentos nessa época também eram julgamentos secretos, que não eram participavam somente os juízes e promotores da época, advogados nem partes participavam. Então aí começou aí a abrir essas portas, né, para o direito como ele é hoje. A OAB Nacional, depois de foi criado o Instituto em 1853, a OAB propriamente dita, né, teve 3 tentativas. A primeira foi em 20 de agosto de 1880, por Saldanha Marinho e Batista Pereira, não teve êxito. A segunda foi em 1911, por Celso Baima, também não teve sucesso. E o terceiro foi em 1814, por Alfredo Pinto, mas também não teve sucesso. A OAB somente foi criada legalmente por Getúlio Vargas, quando assumiu o poder. Através do decreto 19.408, no artigo 17, ele constou lá que a OAB seria, né, criada e os advogados teriam direitos e prerrogativas. Ali, realmente, em 18 de novembro de 1930, é que foi legalmente, né, a OAB criada por lei, em seu artigo 17, que esse artigo 17 também criava a OAB, algumas prerrogativas dos advogados, e acabou com os julgamentos secretos que existiam até então. Então, os julgamentos passaram a ser abertos ao público, às partes interessadas e também aos advogados que poderiam argumentar, que até então o advogado, no máximo, que conseguia era acompanhar alguns julgamentos. A história gaúcha, a OAB gaúcha, né, iniciou com o instituto, o primeiro instituto, o órgão do Rio Grande do Sul que defendeu a classe foi o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, criado em 26 de outubro de 1926, criado por 169 juristas, que, na verdade, eles organizaram a profissão, tentaram dar um cunho profissional, organizar assim, regras e normas de postura dos advogados.
A fundação do Instituto ocorreu em 26 anos depois da criação da Universidade de Direito da URGS. Após, em 11 de abril de 1932, daí sim foi organizada a seccional do Rio Grande do Sul, 2 anos depois de ser criada a OAB Nacional. E a OAB do Rio Grande do Sul, quando foi criada, ela sugeriu à OAB Nacional a criação da carteira do advogado com uma identidade nacional. Então, partiu dos gaúchos, que é essa ideia, da qual até hoje a gente utiliza ela como um documento de identidade. E chegamos à nossa cachoeira. A nossa OAB Cachoeira do Sul, que hoje é aniversário, ela foi criada em dia 11 de setembro de 1979, na sede do prédio do Fórum, aonde foi feita uma reunião e foi presidida pelos advogados Fabrício Pilar Soares, que foi eleito presidente na época, Orlando da Cunha Carlos, vice-presidente, e Jaime Machado, que foi secretário. Eles comandaram essa reunião, que era composta por várias cidades na época. Cachoeira do Sul abrangia várias cidades, dentre elas Rio Pardo, Santa Cruz, Candelária, Venâncio Soares, Encruzilhada, Caçapava e São Cepé. Então, nessa data de hoje, 80 anos atrás, estava sendo criada a nossa OAB Cachoeira do Sul. A nossa cidade, Cachoeira do Sul, e também a nossa OAB, contribui muito, né, com nomes de advogados e juristas pelo país afora. Dentre eles, alguns já passaram por Oriente Eterno, doutor Nilo Sá, doutor Edir Lima, que tem nosso respeito, né, doutor Eliseu Gomes Torres, que foi desembargador aposentado, doutor Antônio Maria, atualmente desembargador em atividade, e nosso querido Júlio César Mandaria Caspani, né, que dedicou sua vida à advocacia aí, receba nosso respeito, nosso carinho, em seu nome, na sua casa, representando a OAB do Rio Grande do Sul, né, na sua pessoa, faço uma homenagem ao OAB Cachoeira do Sul aí, de 80 anos. E 80 anos é uma história, olha, que não é qualquer entidade que chega a 80 anos com a força que tem a OAB. A OAB ela tem participado de muitas atividades sociais e políticas e culturais. Sociais porque em todos os grandes movimentos do Brasil, na elaboração da Constituição de 1891, não era a OAB ainda, era o Instituto, ele participou desde lá de todas as constituições. A OAB sempre teve poder e voz e vez de opinar e muitas vezes até mudar algumas normas que tentaram colocar que eram inconstitucionais. Também depois a OAB teve um movimento ética na política, na retirada nos processos de impeachment, todos a OAB participou. Então a OAB é um órgão, sim, que representa, na verdade, toda a sociedade, não só a classe dos advogados. A OAB em Cachoeira do Sul, nossa querida OAB, ela tem um trabalho social, cultural muito grande e esportivo, né? Eu lembro que muitas atividades que são feitas nessa casa por vereadores, por advogados, né, a gente faz em homenagem a algumas entidades e também os valores arrecadados são repassados às entidades, né? Então, Marcelo agora tem um evento que vai ser feito agora em parceria com a PAI, já teve parceria com o Asilo, né, e outros tantos. Na cultura tem o evento todo ano que os advogados podem participar, né, se apresentando como cantores. Na área esportiva, lembro ainda nós quando éramos jovens, ainda há algum tempo, né? Eu era o grande titular reserva, né? Participamos de várias competições estaduais. Nós viajávamos de madrugada, muitas vezes sendo 4 da manhã com frio de menos 5 graus, né? E fomos 3 anos invictos sem perder um jogo, né? Então isso nos orgulha muito aí, né? O Dr. Zé César era o nosso presidente da época, depois, né, inclusive foi quem me entregou minha carteira em mãos lá, né, em gabinete, que eu estava precisando dela, né? Meu cumprimento. E infelizmente o Dr. Rogério Emílio Dreves, né, nosso querido cirurgião, não pôde vir hoje, que também foi parceiro nessa época lá e tem um parceiro da construção desse prédio aqui. Então, eu quero dizer que a OAB, né, é uma entidade que não é só dos advogados, é da comunidade, da sociedade, e porque ela dá ao advogado essa guarita através das prerrogativas, porque muitas vezes se diz que o judiciário é a última porta que o cidadão bate para buscar seus direitos. Eu digo que não. Eu digo que a última porta, o socorro, é na porta do escritório de um advogado. O escritório de advogado, ele é um consultório de almas. O advogado é psiquiatra, psicólogo, assistente social. Muitas vezes o cliente fala que quer mais ser ouvido. Nessa conversa resolve o seu assunto, às vezes nem precisa estar com um processo judicial. Então o advogado, na verdade, é o para-raio da sociedade, né? Então sempre que alguém se vê prejudicado, né, ele vai lá e bate na porta lá, então ele procura o advogado, né? Então o judiciário é uma consequência do trabalho do advogado. Então fica o registro aqui, né, em nome do Partido Progressista, em meu nome, Carlos Alberto, em nome do Luiz Paixão e também do Marcelo Martins, da empresa, nossa homenagem à nossa querida OAB aos 80 anos e a todos os advogados, porque sem uma advocacia forte, sem uma OAB forte, não teremos liberdade nem justiça no país. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Passa a condução dos trabalhos novamente ao vereador Carlos Alberto.
mais aqui, deixa eu ver. Encerrando os procedimentos do líder de bancada, convido a fazer uso da palavra pela bancada do Movimento Democrático Brasileiro, o vereador Igor Noronha. Senhor presidente, vereador Carlos Alberto, doutor Leonel Luiz Slomp Gonçalves, neste ato representando Sua Excelência o prefeito municipal, posso dizer que foi meu primeiro orientador, porque quando ainda era estudante, o doutor Leonel era o assessor jurídico lá da 24ª e eu cheguei lá estudante de Direito e lá aprendi muita coisa com ele. Muito especial a sua presença aqui. Doutora Maristela Schneider, digníssima representante do Ministério Público, doutor Júlio César Caspani, neste ato representando nosso presidente estadual, doutor Ricardo Breyer, uma satisfação muito grande poder compartilhar desse momento singular com o senhor. Doutor André, nesse ato representando o Poder Judiciário, meu presidente, meu mestre durante o período de formação, doutor Marcelo Teixeira, vereador Itamar Luz, primeiro vice-presidente dessa casa, ou melhor, da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Eu peço vênia aos presentes e vou estender um pouco os cumprimentos, fugido dos protocolares, porque na assistência, na plateia, existem pessoas que é do meu mais elevado respeito, carinho e estima. Começo fazendo uma saudação muito especial àquele professor que teve grande responsabilidade por eu aqui hoje chamar muitos de vocês de colegas. Falo do meu professor de Teoria Geral do Estado e Ciência Política, professor José César Pereira Filho, a quem certamente é depositário da grande responsabilidade de eu aqui estar hoje e, como eu já disse, chamar muitos de vocês como colegas. Foi naquelas aulas de Ciência Política que o senhor fez despertar em mim o gosto pelo direito e ainda mais o gosto pela política. Com igual satisfação, cumprimento o doutor Armando Fialho Fagundes, presidente tanto da OAB quanto do Poder Legislativo, nosso Poder Legislativo. De igual forma, cumprimento também ex-presidentes da Câmara, que aqui se fazem presentes, o Sérgio Petrucci, Cláudio Petrucci, e o seu Benemídio Almeida, pessoas que, assim como nós, envergaram a responsabilidade de presidir a Casa do Povo, a nossa Câmara Municipal de Vereadores. Demais colegas, senhoras e senhores, meus colegas vereadores. O que nos reúne aqui hoje é a alusão aos 80 anos da subseção da nossa Ordem dos Advogados de Cachoeira do Sul. E que aqui está, na sua casa, prestando a justa e meritória homenagem, recebendo essa justa e meritória homenagem da Casa do Povo, o Parlamento Municipal. Preliminarmente, permitam que eu exalte a possibilidade do exercício simultâneo do mandato parlamentar com a advocacia. Comparo a satisfação de alcançar o direito a quem me confia uma procuração ao igual contentamento quando posso melhorar a vida das pessoas no exercício do mandato. Razão primeira para este mistério político. Em ambas as situações, a atuação é de representação e confiança, e isso deve ser revestido da mais elevada responsabilidade. Mas estamos aqui para celebrar a trajetória octogenária de nossa subseção, uma vez que a OAB está na gênese do Estado constitucional vigente hoje no Brasil. Esteve na vanguarda das lutas cívicas que propiciaram a redemocratização, a anistia, o fim da censura, a liberdade de plena organização partidária, o restabelecimento de eleições diretas em todos os níveis e, por fim, a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição da República de 1988, consolidando todas estas conquistas. Nos dizeres da nossa ex-presidente da OAB Gaúcha, Cleia Carpe, a Carta Cidadã foi fruto de longa e penosa luta da cidadania brasileira. A OAB, sentinela da sociedade civil, sempre sustentou
que a redemocratização não poderia restringir-se à recuperação da liberdade, mas cobrava também a presença dos princípios inerentes à igualdade social. O contexto atual é muito diferente, mas os males da democracia só encontram remédio dentro da ordem jurídica e do Estado democrático de direito, observando-se o devido processo legal, a plena defesa e a presunção de inocência, ditames constitucionais que estão não só sendo ameaçados diante de abusos de toda a ordem, mas atingidos no nosso cotidiano. E a OAB tem plena ciência de que substituir mandatários não é suficiente. É necessário uma profunda e abrangente reforma política. Os problemas que afligem o cotidiano estão ligados à visão global de uma sociedade e à necessidade de transformá-la para atender ao bem comum sem retrocessos. O Estado Constitucional, inaugurado em 88, que a OAB ajudou a conceber, é uma construção contínua que abarca várias gerações. O desafio, não apenas da OAB, mas de todos os setores organizados da sociedade civil, é fazer com que o Brasil comece a dar conteúdo a estas duas palavras vitais para a preservação da dignidade humana, justiça e cidadania. Conforme prevê o artigo 44, inciso 1 do Estatuto da Advocacia, a função mais importante da OAB não está em seu papel corporativo, mas sim em seu papel de instituição guardiã da ordem democrática e constitucional, de representação da sociedade civil e de defensora da cidadania e dos direitos humanos. Nada disso é utópico, nada disso é sonho. Advogados e advogadas, colegas da 80ª subseção de Cachoeira do Sul, nunca deixemos de sonhar e caminhar, e que Deus nos guarde, pois somos sua imagem e semelhança, nos dizeres de Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Desejando uma ótima sessão, uma boa semana, é que agradeço a atenção de todos. Essa é a mensagem do Movimento Democrático Brasileiro, que na nossa Câmara de Vereadores se faz representar por este vereador Igor Noronha, assim como pelo vereador Marcelo Figueiró, da bancada do partido Cidadania, que se faz representar pelo vereador Nelson José de Azevedo Júnior, bem como é a mensagem da bancada do PRB, que no Parlamento Municipal se faz representar pelos vereadores Gilmar Dutra Vieira e Jorginho Fialho. Muito obrigado. Dando continuidade a essa solenidade, convido a se pronunciar o presidente da OAB Cachoeira do Sul, Dr. Marcelo Teixeira. Juraste de pé como guerreiro em luta, e de pé hás de te manter. A advocacia é, sobretudo, ideal, impulso para o certo, para o justo, para o bem. Na defesa, encarnas a liberdade, soberania original do povo, não transferida nem transferível ao Estado. Na acusação, reprimes o crime, os ódios e prepotência. Cumprirás teu destino de grandeza, na medida em que aproveitares a herança de sabedoria, século após século, acumulada por nossos antecessores. A advocacia é aprendizado que não finda. Nem te preocupe com as recompensas, elas virão a seu tempo, como a chuva, como o sol. Com a citação que acabo de fazer, de autoria do grande e saudoso advogado Justino Vasconcelos, saúdo ao excelentíssimo vereador Carlos Alberto de Moura Moraes, presidente da Câmara de Vereadores e proponente desta sessão solene, a quem desde já, em nome das advogadas e dos advogados inscritos na subseção da OAB de Cachoeira do Sul, agradeço, honrado pela distinção. Excelentíssimo doutor Júlio César Mandagaran Caspani, chefe de gabinete da presidência da OAB do Rio Grande do Sul, que dá nome, para nosso orgulho,
deste auditório. Neste ato, representando Sua Excelência, o Dr. Ricardo Breyer, presidente da seccional da OAB do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo Dr. Leonel Slomp Gonçalves, neste ato representando Sua Excelência, o Prefeito Municipal. Excelentíssima doutora Maristela Schneider, promotora de Justiça, cuja instituição, o Ministério Público, recebe e tem o maior respeito da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo doutor Daniel Bertoldo, juiz de direito, neste ato representando o Poder Judiciário da nossa comarca, querido amigo da advocacia cachoeirense, que bom tê-lo nesta homenagem que recebemos. Excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, especialmente aqui, no dia de hoje, vereador Carlos Alberto e vereador Igor Noronha, nossos colegas advogados. A alegria, vereador Igor, é toda minha por um dia ter compartilhado contigo os bancos acadêmicos. E que bom tê-lo como colega nos dias de hoje. Nossos sempre presidentes da subseção da OAB de Cachoeira do Sul, Dr. José César Pereira da Silva Filho, Dr. Armando Fialho Fagundes, as nossas mais sinceras homenagens e reconhecimento por todo o trabalho feito pela classe em nossa cidade. Demais autoridades nominadas pelo protocolo, estimadas e estimados colegas advogadas e advogados aqui presentes, nossos familiares que integram a família OAB, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Neste dia em que a subseção de Cachoeira do Sul, da Ordem dos Advogados do Brasil, completa 80 anos da sua criação, confesso-me feliz, honrado e emocionado. Quis o destino que, juntamente com a minha diretoria e conselho subseccional, estejamos conduzindo a subseção em momento tão especial da sua história. Afinal, são 8 décadas. E assim como consta na obra que marcou os 80 anos da seccional do Rio Grande do Sul, peço vênia para citar o que lá está registrado. 8 décadas de incansável dedicação à busca contínua da democracia, da justiça, da liberdade, da cidadania e especialmente dos direitos dos advogados e da sociedade, razão de ser e de existir da ordem. No longínquo 11 de setembro de 1939, às 10 horas, no edifício do Foro da Comarca, reuniram-se para a tomada de votos para eleger a primeira diretoria da subseção. Aqui, doutor Carlos Alberto, só para retificar, aquela composição dita por Vossa Excelência, na verdade, era a diretoria provisória instituída pela seccional gaúcha para fins de votação. E então, reunidos os advogados de Cachoeira, Rio Pardo, Santa Cruz, Candelária, Venâncio Aires, Encruzilhada, Caçapava e São Cepé, e que teve em sua primeira composição a seguinte nominata: presidente, Dr. Orlando da Cunha Carlos. Vice-presidente, Dr. Fabrício Pilar Soares. Primeiro secretário, Dr. Jaime Machado. Segundo secretário, Dr. Francisco Figueiró. E tesoureiro, Dr. Ari Pilar Soares. Desde então, homens e mulheres de ordem escreveram a história da subseção da OAB de Cachoeira do Sul, todos da mais ilibada conduta, que entregaram o seu melhor de forma gratuita em prol da advocacia local e rio-grandense, e construíram esta ordem dos advogados do Brasil, respeitada, guardiã da cidadania, do Estado democrático de direito, dos direitos sociais, e pela função fundamental do advogado, elevado por força do artigo 133 da Constituição da República como
indispensável à administração da justiça. Parafraseando o então presidente da Seccional da Bahia, Luiz Vieira, em discurso proferido no Conselho Federal, por ocasião do 90º aniversário da morte do patrono da advocacia brasileira, referindo manchete de primeira página de um jornal carioca que estampava: apagou-se o sol. Um dia após a morte de Rui Barbosa, assim então manifestou-se no Conselho o presidente Luiz Vieira. Passados 90 anos, venham a esta augusta casa para desdizer a manchete do jornal: o sol não se apaga jamais. Pois também nós, ao comemorarmos os 80 anos da subseção, agora e desde 1944, de Cachoeira do Sul, e não mais da Cachoeira de 1939, nesta noite da mais alta homenagem que poderíamos receber do Legislativo Municipal, que por força do destino fez com que a Casa do Povo viesse prestar sua homenagem na nossa casa, a Casa da Cidadania, com respeito e cuidado, para não desapontarmos aqueles que construíram esta OAB forte e respeitada no passado, estamos nós, no presente, fortalecendo os alicerces para a atual e a nova geração da advocacia, para que no futuro continuemos tendo orgulho da nossa instituição. Uma instituição que defende cada prerrogativa dos profissionais nela inscritos e o faz por força de lei federal, a Lei 8.906 de 1994, o Estatuto da Advocacia e da OAB. O que sabem bem os senhores edis, e aqui por questão de lealdade, transparência e respeito a esta Casa do Povo, preciso tornar público que sempre que alguma prerrogativa foi atingida por algum parlamentar, de pronto e de forma conciliatória, a situação foi resolvida, em uma demonstração clara de que o regime que elegemos em nossa Carta Magna, o da democracia, é sem dúvidas o melhor de todos. A subseção da OAB Cachoeira do Sul tem assento em vários conselhos municipais. Está atenta e fiscaliza os três poderes, sem receio, pois o faz em nome de uma sociedade fragilizada. Integramos a comissão mista criada em nossa comarca. Mesmo que de forma silenciosa, estendemos a mão para várias entidades e não são raras às vezes, fruto do que arrecadamos em eventos da advocacia local, doamos alimentos, brinquedos e roupas. Cumprimos assim o papel da ordem. Defendemos cada prerrogativa de advogado atingida. Defendemos e falamos muitas vezes em nome da sociedade e somos solidários às boas causas da nossa cidade. Somos uma instituição que sempre é reconhecida como uma das mais respeitadas do Brasil, que esteve, está e sempre estará resguardando a sociedade. E nós, advogados, somos os profissionais procurados por pessoas que carregam cicatrizes rasgadas na alma, forjadas na bigorna de um presente ausente que nunca chega, mas que fere, que machuca, que sangra. E estamos prontos para curar as feridas e restabelecer a harmonia social. A história da subseção da OAB de Cachoeira do Sul continuará. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Em nome da Câmara de Vereadores, agradeço a presença de todos a esta solenidade em que o Legislativo Cachoeirense prestou justa, merecida homenagem ao transcurso dos 80 anos de fundação da OAB Subseção Cachoeira do Sul, entidade que congrega a classe dos advogados, operadores de direito que atuam na defesa dos direitos humanos e da ordem jurídica, assegurando o direito constitucional de acesso à justiça através do devido processo legal. Parabéns à OAB Subseção Cachoeira do Sul e a todos os seus associados.
Convido a todos para acompanharmos a execução do hino rio-grandense e, após, declaro encerrados os trabalhos desta sessão solene.